Nesse vídeo de aula de hoje, vamos fazer rapidamente aqui algumas questões que os alunos pediram para fazer, questões da prova, né, que tiveram mais dificuldade. A primeira questão que me pediram foi a seguinte: sejam conjuntos A, B e C, tais que A interseção C está contido em B. Prove que C menos B está contido em C menos A. Ok, muitos alunos acertaram, mas muitos também erraram. Alguns resolveram usando a tabela verdade. Fizeram uma tabela para x pertence a A, uma tabela para x pertence a B, outro valor para outra coluna para x pertence a C. Viram todos os casos e observaram que quando essa condição falhava, era a única situação em que falhava o que a gente queria provar. C menos B está contido em C menos A. Ok? Mas vamos fazer aqui de outro modo, que é um modo mais interessante, usando conjuntos mesmo. Então, o que eu quero provar é que C menos B está contido em C menos A. Mas antes vamos trabalhar essa condição. A interseção C está contida em B. O que é que isso significa? Significa que se x pertence à interseção C, então x pertence a B. Então, isso significa que para todo x pertence à interseção C implica que x pertence a B. Qual é a contrapositiva disso? Quer dizer que para todo x pertence a B, implica x não pertence a B, implica x não pertence à interseção C. O que quer dizer isso? X não pertence à interseção C. A mesma coisa que não, x pertence à interseção C. É a negação do pertence, né? X não pertence é a negação do pertence. E o que quer dizer x pertence à interseção C? Quer dizer que x pertence a A e x pertence a C. Agora vamos fazer a negação desse E. Significa isso? Quer dizer que x não pertence a A ou x não pertence a C. Usamos o Morgan, a negação do E, vira ou, não é isso? Muitos alunos erraram aqui, passando daqui, ó, x não pertence à interseção C, vieram direto para cá. X não pertence a A e x não pertence a C. Isso aqui não é um E, é um ou aqui, tá? Ok, então, resumindo, x não pertence a B, implica x não pertence a A ou x não pertence a C. Ok, já trabalhamos o que a gente queria, vamos agora direto ao que a gente quer provar. C menos B está contido em C menos A. O que significa isso? Quer dizer que para todo x pertence a C menos B, implica x pertence a C menos A. O que a gente quer provar é isso no final. Se a gente provar isso, x pertence a C menos B, implica x pertence a C menos A, então está provado. O que significa x pertence a C menos B? Quer dizer que x pertence a C e x não pertence a B. E x não pertence a B, nós já vimos que implica x não pertence a A ou x não pertence a C. Vamos usar esse fato aqui. Vamos trocar x não pertence a B por x não pertence a A ou x não pertence a C. É a implicação, trocamos isso por isso. Isso aqui é só uma implicação, porque aqui também é só uma implicação. Agora vamos aplicar aqui a distributiva lógica. X pertence a C e x não pertence a A, ou x pertence a C e x não pertence a C. Distributiva lógica, né? O que significa x pertence a C e x não pertence a A? Quer dizer que x pertence a C menos A. Aqui, x pertence a C menos A. E o que significa x pertence a C e x não pertence a C? Isso aqui é sempre falso, né? E falso ou qualquer coisa é o qualquer coisa, que é x pertence a C menos A. Então está provado. X pertence a C menos B implica x pertence a C menos A para qualquer x. Então, C menos B está contido em C menos A. Tá bom? Perfeito. Próxima questão que me pediram foi a prova por indução, que para todo n diferente de 3, n é menor ou igual a raiz quadrada de 2 elevado a n. E o item D, para todo n maior ou igual a zero, n natural, n menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n. Vamos começar com o item C. O item C, muitos alunos erraram porque quiseram fazer o caso base só o primeiro caso, n igual a zero ou até n igual a 1. Mas, infelizmente, essa questão aqui, o caso base tem que fazer até n igual a 4. Só vai funcionar a indução, o motor da indução, de 4 em diante. Então, vamos lá. Para n igual a zero, vamos precisar de 4 casos base, né? N igual a zero, 0 é menor ou igual a 1, que é 2 elevado a zero sobre 2. N igual a 1, 1 é menor ou igual a 1,4, que é menor ou igual a 2 elevado a 1 meio, que é raiz de 2. N igual a 2, 2 é menor ou igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é 2 elevado a 2 sobre 2.
E n igual a 4, 4 é menor ou igual a 4, que é igual a 2 ao quadrado, que é 2 elevado a 4 sobre 2. Então, está provado até n igual a 4. Agora, a hipótese da indução. Fixe n maior ou igual a 4 e supõe que vale para n, que a gente quer provar, né? Vamos provar agora que vale para n mais 1. Então, aqui vem a importância do n ser maior ou igual a 4. Veja, raiz de 2 elevado a n é maior ou igual a raiz de 2 à quarta, né? Claro, porque o n é maior ou igual a 4. E quanto é raiz de 2 à quarta? É 4. 4 é maior ou igual a 2,5, que é 1 sobre 0,4. E 1 sobre 0,4 é igual a 1 sobre 1,4 menos 1, que é maior ou igual a 1 sobre raiz de 2 menos 1, porque o raiz de 2 é 1,4142, né? Então, eu aumentando o denominador, o número fica menor ainda, não é isso? Perfeito. Por que isso é importante? Porque 1 é menor ou igual a raiz de 2 elevado a n vezes raiz de 2 menos 1. Isso vai ser usado agora. Essa aqui é a informação importante que a gente vai usar agora. A gente quer provar que vale para n mais 1. Vamos lá as contas. N mais 1 é menor ou igual a quê? Pela hipótese da indução, o n é menor ou igual a raiz de 2 elevado a n. Então, o n, só o n, é menor ou igual a raiz de 2 elevado a n. E o 1, a gente acabou de provar que é menor ou igual a raiz de 2 elevado a n vezes raiz de 2 menos 1. E foi importante aqui o fato do n ser maior ou igual a 4. Né? Colocando raiz de 2 elevado a n em evidência, fica raiz de 2 elevado a n vezes 1 daqui, mais raiz de 2 menos 1 daqui. 1 cancela com 1, fica raiz de 2 só aqui, vezes raiz de 2 elevado a n, dá raiz de 2 elevado a n mais 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a n mais 1 sobre 2. Veja, a gente usou a hipótese da indução aqui do n para esse, e usou esse fato, 1 menor ou igual a esse. Esse fato do 1 ser menor ou igual a isso, só veio porque o n maior ou igual a 4. Muitos alunos só fizeram n igual a 0 ou n igual a 1. Mas para usar isso daqui tem que ser o n maior ou igual a 4. Antes de continuar, deixa eu mostrar aqui um gráfico para vocês entenderem melhor. Esse gráfico em vermelho é o raiz de 2 elevado a x. Tá? E esse gráfico em azul é a função x. Vejam que esse gráfico, o vermelho é sempre maior do que o azul para x igual a 0, x igual a 1. No caso, x é o n, né? Eu só estou olhando os números naturais. Então, para o x igual a 0 funciona, é maior. Para o x igual a 1 funciona, é maior. Para o x igual a 2 funciona, é maior ou igual, bate bem em cima. Para o x igual a 3 dá diferente, dá menor, quer dizer, o vermelho, né? Para x igual a 4 também dá maior ou igual, na verdade, exatamente igual. E de 4 em diante é que vai funcionar muito bem. Ó. O vermelho dispara em relação ao azul. Tá bom? Para ficar mais fácil de enxergar isso, vamos fazer aqui uma função menos a outra. Essa função preto é a função vermelha menos a função azul. Então, quando estiver acima do eixo x, acima do, né, no lado, acima do eixo x aqui, é o que a gente quer. E quando é que funciona bem? Para x igual a 0, para x igual a 1, vamos ver aqui o preto agora, para x igual a 2, dá exatamente igual. Para o x igual a 3 não funciona. Para o x igual a 4 funciona, bate bem em cima. E do 4 em diante dispara, né? Não é isso? Por isso que foi importante fazer o caso base. N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 4 e de 4 em diante aqui dispara. Tá bom? Professor, como é que eu ia saber isso? Bem, o fato é que você tem que, na hora de fazer as contas, você tem que chegar numa condição como essa, n mais 1, você sabe que de n mais 1 você quer chegar aqui, raiz de 2 elevado a n mais 1. E raiz de 2 elevado a n mais 1 é raiz de 2 elevado a n vezes isso daqui. Você vai ter que chegar em alguma coisa, n, usar esse fato, n, raiz de 2 elevado a n. E daqui tem que chegar aqui, e tem que fazer algum produto. Então, tem que chegar numa continha 1 é menor ou igual a alguma coisa, né, o raiz de 2 menos 1, que vai, esse menos 1 vai cancelar com 1 daqui, porque para chegar em raiz de 2 elevado a n mais 1, tem que chegar em raiz de 2 elevado a n vezes raiz de 2. E como é que a gente faz isso? A gente tem que ter um 1, esse 1 tem que cancelar com outro 1, ok? Então tem que chegar numa continha isso. Se você visse n igual a 2, não ia funcionar. N igual a 1, não ia funcionar isso. Então n igual a 4 que vai funcionar, tá bom? O item D é bem semelhante. Só que ao invés de raiz quadrada, é raiz cúbica, de 3, né? Então, aqui já é para todo n maior ou igual a 0. Mas, por algum motivo, que depois eu vou mostrar no gráfico,
Também não dá para fazer para casos muito iniciais. Tem que fazer para só o caso base até n igual a 3. N igual a 0. 0 é menor ou igual a 1, que é igual a 3 elevado a 0 sobre 3. N igual a 1. 1 é menor ou igual a 1,44, né? Que é menor ou igual a 3 elevado a 1 terço, que é a raiz cúbica de 3. 1,44225, né? N igual a 2. 2 é menor ou igual a 1,44 ao quadrado. Tem que fazer a continha, isso aqui dá 2,07, mais ou menos. Que é menor ou igual a 3 elevado a 2 terços, né? Eu peguei a raiz cúbica de 3, elevei ao quadrado, é 3 elevado a 2 terços. N igual a 3. 3 é menor ou igual a 3, que na verdade é igual, né? Que é igual a 3 elevado a 3 terços. 3 elevado a 1. Ou seja, para 3 deu certo, né? Até 3 deu certo. Hipótese da indução. Fixe n igual a 3 supõe valer para n. Passo da indução. Vamos provar que vale para n mais 1. Antes de ir direto às contas no n mais 1, vamos mostrar algumas coisinhas importantes. Raiz cúbica de 3 elevado a n é maior ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Claro, porque eu estou assumindo que o n maior é igual a 3. Então, daqui para cá, porque o n é igual a 3. Que é a raiz cúbica de 3 ao cubo? É 3. 3 é maior ou igual a 2,5, que é igual a 1 sobre 0,4, que é igual a 1 sobre 1,4 menos 1, que é maior ou igual a 1 sobre raiz cúbica de 3 menos 1. Foi a mesma ideia que a gente usou no item anterior, né? Ou seja, 1 é menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n, vezes a raiz cúbica de 3 menos 1. Portanto, n mais 1 é menor ou igual a... Aqui a gente usa a hipótese da indução. N é menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n, mais o 1 é menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n, vezes a raiz cúbica de 3 menos 1. A gente acabou de usar esse fato. Colocando raiz cúbica de 3 elevado a n em evidência, vai ficar 1 daqui, mais raiz cúbica de 3 menos 1, o 1 cancela com 1, vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a n, que vai dar raiz cúbica de 3 elevado a n mais 1, que é igual a 3 elevado a n mais 1 sobre 3. Professor, como é que eu ia saber que eu ia ter que fazer o caso base até n igual a 3? Bem, primeiro é porque essas contas têm que dar certo, não é isso? Não é assim, só por n igual a 0 e direto vai dar certo. Não. Como eu tenho que provar que é n mais 1 é menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n mais 1, e o que é que eu tenho para usar? É que o n é menor ou igual a raiz cúbica de 3 elevado a n, eu vou ter que transformar isso nisso, né? E o que é raiz cúbica de 3 elevado a n mais 1? É raiz cúbica de 3 elevado a n vezes raiz cúbica de 3. E eu tenho raiz cúbica de 3 elevado a n só, mais 1 fora. Eu tenho que transformar uma coisa aditiva numa coisa multiplicativa, né? Então, eu tenho que fazer algo desse jeito. Então, tem que trabalhar aqui as contas para dar certo. E se você pensar um pouquinho, só vai dar certo quando a gente for maior ou igual a 3. Agora, vamos entender o motivo real disso, né? Que é aqui pelo gráfico. Você nunca ia fazer esse gráfico na hora de uma prova, claro, eu só estou mostrando para vocês entenderem por que dá certo. Essa curva vermelha é 3 elevado a x sobre 3, raiz cúbica de 3 elevado a n, né, elevado a x, e azul é o x, né, ou seja, a curva n nos naturais. Veja que aqui no n igual a 0 funciona, no n igual a 1 funciona, o vermelho é maior do que o azul, no n igual a 2 funciona, né? Bem aqui, nesse pontinho aqui, a curva vermelha começa a ficar menor do que a curva azul. Mas é num intervalo que não é real, ó, ou não é natural, quer dizer, é entre o 2 e o 3, ó, tá? É entre o 2 e o 3 que dá errado. E no 3 já dá certo. Então, para enxergar isso melhor, vamos fazer a curva h de x é igual a f de x menos g de x. Olha só. Aqui no 0, a diferença é positiva, positiva. No 2 aqui é positiva. Aqui fica negativo. Só que quando dá negativo, é um número real aqui, né? Um número não natural, né? E fica negativo, negativo, mas volta a ficar positivo, maior ou igual a 0, exatamente no 3. Então, dá certinho o que a gente quer, porque a gente quer provar para os naturais. Então, 0, 1, o 2. O 3 também vai funcionar, né? Apesar de que entre o 2 e o 3 ficou negativo, não tem problema. Para os naturais está tudo bem. 2 e 3 está valendo.
E do 3 em diante aqui dispara, não é isso? O vermelho maior do que o azul. Ok? Beleza. Então, aqui é um motivo pelo qual a gente tem que fazer vale para o 0, vale para o 1, vale para o 2, vale para o 3, e do 3 em diante é que a coisa dispara, por isso que o caso base a gente tem que fazer até o 3. É isso, gente. Espero que tenham entendido bem os itens aqui da questão, tá bom? Tchau, tchau.